Ação imediata de volta e agora é hora de esclarecimentos sobre direitos trabalhistas. E como toda em terça-feira é dia de receber o Dr. Turola, é sempre um prazer. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, hein? Olha, temos várias perguntas aqui, mas você já pode mandando a sua, 2111-7000, nosso telefone. Se tiver alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aqui para o Dr. Turola, que sempre esclarece muito bem aí a sua questão, então mande para cá, 2111-7000. Já tenho várias aqui, olha, vamos começar então. A Maria Aparecida, do Jardim Bandeirantes, ela pergunta o seguinte: o marido foi em um escritório, ele iria assinar a aposentadoria do INSS, mas ele morreu e a aposentadoria saiu depois de 2 anos apenas. E ela não recebeu os atrasados. Ela quer saber se tem algum direito e como proceder. Quem ficou com a pensão por morte tem direito de receber o atrasado da aposentadoria. Então, seja ela, a viúva, ou filhos menores que ficaram com a pensão, recebem o atrasado da aposentadoria. O que ela deve fazer? Ela deve procurar o INSS e lá consta como que está a situação. E deve requerer e vai receber. Bom, a Vitória do Palmeiras, ela diz que a mãe vai fazer 60 anos, nunca contribuiu com a aposentadoria, tem direito de algo, não tem registro. Ainda não. 60 anos, 65 já é uma idade que possibilita o LOAS, né? Que é o benefício assistencial ao idoso. Mas, por enquanto, ainda não. A não ser que se trate de uma pessoa doente. Caso contrário, não. Bom, tem mais uma pessoa aqui, que é o Célio Rodrigues, do Consolação, perguntando sobre como está o andamento da desaposentadoria. A desaposentadoria ainda não está definida no Supremo Tribunal Federal. Então as pessoas entram na Justiça Federal, algumas pessoas ganham, outras não ganham, algumas ganham e têm que devolver o que já recebeu, outras não, de modo que a situação não está definida. Ainda se aguarda um resultado final no Supremo. E isso demora também, hein? Infelizmente demora. Né, é um doutor? tema de repercussão geral. Olha só, tem aqui também mais uma participação do Recanto Paraíso. O pai era aposentado e faleceu. A aposentadoria passou para a mãe. Antes dele falecer, ela também pagava a aposentadoria dela. Com o tempo, isso interfere ou não? Ela pode receber as duas ou não? Pode, porque os dois benefícios não são iguais. Um é pensão por morte do marido e o outro é aposentadoria porque ela contribuiu. De modo que você preenchendo os requisitos, mesmo recebendo a pensão, vai receber a aposentadoria. Agora, no caso aqui, foi um homem que faleceu, ele tinha aposentadoria e ela ficou com a pensão. Fica com a esposa. Com a pensão. Uhum. Agora, como ela contribui, um dia ela vai aposentar e vai receber os dois benefícios. Ok. Agora temos mais perguntas aqui, você também pode ligar para a gente, 2111-7000, que é o nosso telefone. Hoje eu recebendo aqui o Dr. Turola, falando sobre direitos trabalhistas. Então, se você tem alguma questão, tem alguma dúvida, está passando por algum problema aí, pode ligar para a gente. Olha, tem aqui o João Marques do Palmeiras, ele aposentou em 1997 e trabalhou até 2000. Tem direito a desaposentar e fazer um novo cálculo? Não compensa. Nesse caso, não compensa. Quando ele se aposentou, antes de 99, não havia o fator previdenciário. Não existia. Ele aposentou com a média dos últimos 36 meses e o valor foi calculado e bem calculado. Se ele for agora trocar a aposentadoria e for ser aplicado o fator previdenciário, vai dar menos. De modo que, no seu caso, não compensa. Olha, o que a gente percebe, né, doutora, é que muita gente está, assim, preocupada com a aposentadoria, né? A gente deu algumas dicas aqui outro dia para quem não é registrado e é isso mesmo, a pessoa está se preocupando mais com o futuro? Tem que se preocupar, porque antigamente, né, mesmo aqui no estado de São Paulo, Rio Claro, as pessoas não ligavam. E quantas e quantas pessoas trabalharam anos e não foram registradas e não fizeram nada. Mas o ideal é, hoje, não trabalhe sem registro. Você que até quem trabalha por conta, a diarista, né, o prestador de serviço, contribua com o INSS, não deixe de contribuir. Porque não tem outra saída, né? Se não for registrado, tem que contribuir. Agora, essas pessoas que acabaram trabalhando sem registro e não procuraram, não fizeram nada, também perde tudo agora isso. Fica muito difícil. Não fica impossível, mas fica muito difícil. Bom, está chegando mais perguntas aqui pra gente. Olha só, tem a pergunta do José Benedito São Miguel. Ele está afastado há 1 ano por incapacidade para o serviço. Quer saber se agora que ele vai voltar, se a empresa pode mandá-lo embora. A gente já falou também dessa questão aí, mas vamos repetir então para o José Benedito no São Miguel. Tudo vai dizer se a sua doença era do trabalho ou não. Acidente do trabalho, doença do trabalho, resulta estabilidade. A doença que não é do trabalho não dá estabilidade. Olha, a Neuza do Jardim Parque Residencial,
Ela diz que a vizinha tem 62 anos e não tem contribuição e trabalhou como doméstica. Como dar início à aposentadoria? Foi o que a gente falou agora, se não contribuiu, se não tem registro, é mais difícil. Então, se ela tem 62 anos, qual que é o caminho agora? Mais para frente um pouco, se ela não tiver renda nenhuma, ela vai pedir o LOAS, né? Mas, por enquanto, não fazer nada. Agora, é importante a gente sempre salientar que esse negócio de trabalhei e não fui registrada, o que você precisa? Você precisa provar para o INSS que realmente trabalhou. Não é só querer pagar. Não, fala quanto é que eu pago. Não é assim. Tem que provar que trabalhou com documentos da época, para depois, então, o INSS aceitar o pagamento. Porque daí ela pode fazer o pagamento desses anos Sim, se provar que trabalhou. Só assim? Sim. Bom, tem também aqui, olha, mais uma pergunta vem da Enilza, do Cervezão. O marido fez cirurgia no dia 15 de outubro, está afastado, as férias venceram no dia 3 de outubro, ele tem direito? Então, quer dizer, fez a cirurgia no dia 15, as férias no dia 3 de outubro. Quer saber se ele tem, porque a empresa diz que não tem. Não perdeu as férias não, viu? Só 6 meses de afastamento durante o período aquisitivo é que perde as férias. Então ele não perdeu as férias. Claro que a empresa vai dar as férias quando melhor lhe convier dentro do período de gozo. Talvez a empresa possa ter falado o quê? Que agora não, né? Agora não, mas ele tem direito às férias. Daí ele vai voltar, tem uma estabilidade também para tirar essas férias? Ele volta e a empresa, porque a empresa é que define qual é o momento das férias do trabalhador, né? Mas no caso da saúde, ele voltando, se ela quiser dar as férias, já pode? Pode. Tá ok. Tem também aqui a Ruth de Souza, do Vista Verde. Ela recebe pensão alimentícia, mas esse mês não veio e fizeram a conta errada. Faz 11 dias que não pagam. O que fazer? Pode pedir ressarcimento? Será que ela recebe através da empresa? Aqui ela está falando que é o... Não dá para entender o que ela fala. Se for a empresa que recolhe, né, você tem direito a ressarcimento sim, viu? E mesmo, vamos dizer que foi o próprio marido, não depositou corretamente, pode reclamar para o juiz. Se você teve multa por causa disso, pagou juro por causa disso, ele vai ter que reembolsar. Tá certo, então foi a pergunta da Ruth. Você também pode participar com a gente, 2111-7000 é o nosso telefone. A Liliane Cardoso do Centro. Ela tem 2 perguntas aqui, muito obrigada em participar com a gente. A primeira, tem 59 anos, tem 15 anos pagos, já pode se aposentar? Não precisa pagar mais? Parar de pagar pode, só que tem que completar os 60 anos de idade. Mulher, né? Isso, mulher. Isso, 60 anos de idade. Porque quando tiver 60 e tiver 15 pagos, pode aposentar. Eu tenho 15, mas não tenho 60. Eu tenho 60, mas não tenho 15. Tem que ser as duas coisas, né? Ela tem outra pergunta, ela diz que o marido está afastado por diabetes, mas não tem aposentadoria. Ela fica com a aposentadoria mesmo estando afastado? Ele teria direito a isso? É porque a pessoa que está afastado, né, o homem afastado do serviço, claro que não estamos dizendo isso no seu caso, mas vamos dizer que a pessoa afastada ela venha a falecer, né? Quem recebe o afastamento naturalmente vai deixar a pensão por morte para a viúva, para o filho menor e assim por diante. Tem também o Antônio, do bairro Santana, é aposentado por invalidez, contribuía com o INSS com 5 salários mínimos, hoje recebe quase 2 apenas. O que deve fazer? Como que é feito esse cálculo também? As pessoas reclamam muito, né? Contribui com um X e depois ganha menos. Quanto mais tempo a pessoa passa como aposentada, né? Menos vai ganhando. Sabe por quê? Porque quando chega no mês de janeiro, por exemplo, esse janeiro de 2014, salário mínimo teve um reajuste de 6,78%, aposentadoria de 5,56%. Então o que acontece? A cada ano que passa, mais aposentados começam a receber só o salário mínimo. A cada ano que passa, o aposentado perde um pouco mais em relação ao salário mínimo. Injusto isso, né, doutor? Injusto, mas por enquanto é a lei. Infelizmente é a nossa lei, né? Trabalha a vida inteira e depois tem essa... No momento em que mais precisa é que começa a haver esse achatamento, né, do benefício. Olha, temos aqui a última pergunta de hoje, que é o Vicente do Arco-Íris. Ele trabalhou na empresa e hoje está falida. Quer saber se ele tem direito a receber o fundo de garantia. Hoje trabalha em outra empresa. O fundo de garantia depositado, ele tira, recebe sem problema. O fundo de garantia não depositado, isso vai depender do processo de falência, da arrecadação de bens, de leilão de bens e de ter dinheiro. Caso contrário, não recebe. A gente tem uma outra pergunta a respeito desse assunto aí, mas a gente fala na semana que vem, tem várias perguntas chegando, a gente conversa na próxima terça-feira, ou melhor, na próxima terça-feira não tem ação imediata. É carnaval, porque né? É carnaval, a gente vai estar no clima do carnaval, mas aí na outra terça-feira a gente se encontra. Estaremos aqui, se Deus quiser. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado.
O Ação Imediata, então, fica por aqui, mas não sai daí, porque vem o Direto da Redação com mais notícias de Rio Claro e região para você. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Um beijo e até lá.